minimização de uma ocorrência desse tipo. Mas, e aí a importância de se ter uma empresa com uma equipe, né, de apoio para observar uma ocorrência desse tipo e aí de imediato paralisar. O Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola, junto com a Embrapa, nós estamos participando, e uma das Embrapas é a Embrapa de Instrumentação. Uma das propostas desse projeto que nós estamos trabalhando é desenvolvimento de sensores a serem colocados, né, na época de fazer a aplicação, para em tempo real você ter informação da ocorrência de presença de partículas que esteja chegando próximo àquela área. Então, antes da situação se agravar, você pararia a aplicação e faria numa situação mais apropriada. Seria o uso do bom senso sempre em primeiro lugar. Bom, com relação à análise foliar, para culturas perenes, eu acho que o Heitor vai concordar comigo, é o melhor critério para você avaliar o estado nutricional da planta. Concorda, Heitor? E se você puder fazer pelo menos umas 2 foliares, eu acho que é melhor do que ter várias avaliações de solo. Não é? 2, tem gente que eu sei que estão fazendo até 3 foliares. Não é? 4? 4 foliares? Não sei se precisaria tanto, mas tudo bem, é um detalhe a mais. Não é? Porque aí você vai estar acompanhando a lavoura em cada etapa dela. Você fez a primeira, não elevou, você corrige a dose, então você vai corrigindo ao longo do tempo. Porque não adianta fazer 2 aplicações para depois corrigir uma vez, aí até fazer análise para fazer a outra, pô, já passou o tempo, não dá. Então daí você tem que ser, né? E eu acho importante, sim. Eu acho interessante, inclusive vai te dar uma ideia se houve alguns problemas climáticos, no caso de irrigação, claro que não, né? Porque daí a água não foi fator limitante. Você pode não detectar, embora tenha colocado, só que a análise foliar não revelou. Né? Aí, vou jogar a mesma dose, é o que indica. Joga a mesma dose, aí na próxima da pau, você... Tudo pensando naquela preparação para aquela expansão e engranação, o teor tem que estar lá alto. Eu tenho isso como conceito. Se eu conseguir fazer com que as folhas, que é o grande dreno para os frutos de potássio e nitrogênio, chegue num teor foliar alto, eu estou garantindo a granação do meu fruto sem depauperamento da minha lavoura. Caso contrário, vai depauperar, tá? E vai degranar. Aline de Patos de Minas, gostaria de fazer uma pergunta para o Cantarelli e para o Favarin a respeito de agricultura de precisão e cafeicultura fertirrigada por gotejo, visto que no bulbo a gente se encontra alguma saturação de bases até 8%, e próximo à saia, um pouco mais afastado, a gente encontra uma saturação normal. E enquanto que do lado oposto também a mangueira de gotejamento, os resultados são diferentes. Se vocês têm alguma sugestão, se é possível fazer a agricultura de precisão na cafeicultura, na opinião de vocês, e se existe algum produto que vocês poderiam recomendar para pesquisa para corrigir o bulbo. Bom, com relação à agricultura de precisão, você está querendo dizer a variabilidade espacial ao longo de todo o pomar? Ou você está falando no bulbo? É porque é o seguinte, quando a gente faz a fertirrigação, a situação daquele bulbo naquele local, da amostra, do resultado da análise, é um. A hora que você distancia, às vezes 30 centímetros, é outro. Eu peguei um pé de café e fiz 10 análises nele, homosantinado. Aí cada quadrante de 20 por 20 deu um resultado. E nós tínhamos até adquirido um equipamento de agricultura de precisão. Aí nós temos que repensar. O seu quadrante, o que é? Em volta do pé?
é isso? Eu fiz partindo do pé de café. A primeira análise foi 20 centímetros do pé de café partindo para o lado, para um lado. E os outros 20, entendi. Depois eu desci também um pouco. Já entendi. É o que nós estávamos discutindo aqui no começo, que o Durval levantou a questão. Né? Essa variabilidade que a gente tem em torno do bulbo, ela pode ser vista de alguma maneira como a concentração de nutrientes no bulbo é uma maneira de você aumentar a eficiência, porque você concentra raiz ali. Porém, ela tem uma grande desvantagem. A desvantagem é que você não explora o volume de raízes que você tem para absorver, porque você vai favorecer a situação química ou desfavorecer num determinado lugar, e nos outros lugares pode estar faltando nutriente. Nesse caso, a melhor maneira, se nós levarmos em consideração que durante boa parte do ano nós temos água suficiente no solo para suprir a planta, ou seja, nós temos raízes fora daquele bulbo que são perfeitamente funcionais e capazes de absorver, a melhor maneira é nós ampliarmos a área de solo adubada, porque com isso nós vamos aumentar o número de raiz ou volume de raízes trabalhando para nutrir a planta. Então, a estratégia me parece essa, você, no período de chuvoso, aumentar o volume de raízes ativas, jogando a adubação sólida numa área maior. Essa seria a melhor opção. Eu não tenho muito conhecimento da agricultura de precisão, mas vou falar o que eu penso sobre o que tem no solo e essa correção. Eu vou lembrar um dado que já está publicado, acho que foi pela doutora Emília Prieto, de Viçosa. Ela fez um levantamento aqui no Cerrado Mineiro e várias regiões, e o que ela observou? Que o teor do solo era igual, não é? Então, já estou assumindo, o teor do solo era igual, só que para mesmo teor de solo, todas as condições de fertilidades, com toda aquela falha de você coletar assim, disperso, né? Não significava que ia produzir bem. Por quê? Porque um talhão, por exemplo, tinha vindo de um ano de alta, ele ia produzir baixo com solo riquíssimo. E o outro que tinha vindo de uma de baixo, naquela condição de solo, produzia alta, né? Então, eu acho que, eu não sei como que vai ser feito isso, porque nós podemos ter, dentro do talhão de alta, os pés invertidos. E aí a máquina, na hora que ela está passando, a condição de solo ela está avaliando, né? Não sei se ela avalia, vocês já vão lá, depois coletam, e ao colher, ela percebe que dá, eu acompanhei uma vez o colher, dava um fluxo assim, né? Caía a entrada de fruto. Olha, quando fizer uma análise da planta ao lado e a outra planta, as condições de solo não estavam muito diferentes. O problema é que era uma planta invertida. Então, o pessoal da agricultura de precisão não está conhecendo esses aspectos fisiológicos da lavoura. É claro que se tiver mais pés invertidos, o problema vai complicar. Aí ela vai chegar à seguinte conclusão: os pés invertidos produziram menos, vão aumentar a dose. Será que era necessário? Não é mesmo? Então, ainda precisamos resolver as coisas para adotar uma agricultura de precisão mais... Tá? Eu acho que está faltando integração das áreas, não é? Do engenheiro, né? Lá na minha escola tem um engenheiro que trabalha com essa parte de agricultura de precisão, com o fitotecnista, com o nutricionista, com o pessoal da área que conhece a planta, não é? Para poder fazer isso de uma forma
que você induza a fazer uma coisa quando não precisa, né? Mais alguma pergunta? Nós pedimos que as perguntas sejam concisas e diretas, para a gente ganhar tempo aqui e permitir que mais gente pergunte. Boa tarde, eu sou o Rodrigo, engenheiro agrônomo, formado pela UFLA. Eu queria direcionar a pergunta para o professor Heitor Cantarella a respeito da aplicação de gesso com calcário para combater aí a acidificação e nitrificação. Qual efeito teria isso? O gesso, sobre acidez, nenhum. Ele não deve ser usado com esse propósito. O gesso, ele deve ser usado para corrigir parcialmente, eu diria, até problemas de alumínio em subsuperfície e de cálcio. Para corrigir deficiência de cálcio, o gesso é ótimo, porque o cálcio caminha rapidamente. Para corrigir alumínio, ele é bom também, mas dentro de certos limites. Se você tiver um solo com muito alumínio trocável, o gesso vai apenas fazer um trabalho parcial. O calcário não. O calcário ele neutraliza a acidez, eleva o pH e corrige todas essas causas de acidez, inclusive alumínio, manganês, etc. O grande problema de correções subsuperficiais é que quando nós provocamos uma acidificação no solo por um uso, um manejo inadequado de fertilizantes nitrogenados, se nós fizermos essa acidificação no subsolo, nós vamos ter dificuldade, porque a melhor ferramenta que nós temos, que é o calcário para isso, ela tem uma solubilidade baixa e ele demora, às vezes, alguns anos para fazer o serviço lá embaixo. Alguma pergunta a mais? Boa tarde, eu sou o Luciano, engenheiro agrônomo lá da região da Chapada Diamantina, na Bahia. Só para complementar justamente essa situação de correção, acho que o professor Favarin pode explicar um pouco mais essa questão, talvez de um calcário em profundidade, uma correção física e química, através até daquele sistema que vocês pregam lá em Piracicaba, né, que é correção física e química em profundidade. O senhor poderia comentar um pouquinho mais? Obrigado. Uma sugestão sobre... Flávio? Como que é o nome dele? Luciano. Lúcio. Eu tenho uma dificuldade de guardar nome que é incrível, né? Bom, inclusive no capítulo do livro lá do IPNI, não sei se vocês compraram, eu começo abordando esse aspecto. O conceito de preparo de solo que nós estamos estudando lá com o Zé Mário, vamos estudar provavelmente lá em Varginha, com, não sei se é o filho do Vander, o que nós pensamos? Veja bem, quando eu só vou relembrar a história para justificar. No passado nós fazíamos 40 por 40 por 40. Isso dá 64 litros. Aí essa terra era batida com calcário, fósforo e matéria orgânica, mas era um vaso de 64 por 64. 40 por 40 por 40 dá 64 litros. Saía dessa parede do vaso, à direita, à esquerda, à frente, para trás, e encontrava solo com problema de acidez, baixo fósforo, um monte de coisa. Então, o que nós fizemos no passado? E ninguém está criticando os produtores do passado. O que a gente faz numa época é um nível de conhecimentos que nós temos para a época. Por isso que vai mudando as coisas. Então, nós estávamos fazendo o seguinte, pondo uma planta que perde água, não
transfere água com facilidade para a atmosfera no campo, a céu aberto, num vaso de 64 litros. É impossível. É impossível. Aí veio o outro modelo. Qual foi o outro modelo? Nós vamos arar, gradear, corrigir a fertilidade horizontal. Então, corrigiu calcário, fósforo, elevou fósforo, potássio, fez tudo que tinha que ser feito. Então, horizontalmente. Aí entrava sucador para definir as linhas de café, e nessa terra já preparada, ele fazia um suco que descia mais um pouquinho abaixo dessa área preparada, desses 20. Um suco de talvez 45 por uns 30 de profundidade. De novo, o que aconteceu? O que você aumentou o volume para essa planta? Melhorou a exploração lateral. Por quê? A planta é colocada na cova, agora essa cova, se a raiz crescer dentro do suco para lá, dentro do suco para cá, se ela sair do suco lateralmente, como eu corrigi 20, veja, eu ampliei o volume de solo ocupado pela planta. E eu fiz uma conta, eu não me lembro para quanto foi, acho que 100 e alguma litros por planta, alguma coisa assim. Eu tenho isso aí lá no livro, lá, no capítulo. Mas veja bem, superficial, claro que isso vai depender de espaçamento também, mas superficial, onde perde água, e no ambiente tropical, o café, ele é uma planta perene em qualquer ambiente, mas no ambiente tropical, enquanto está chovendo, tem água. Mas e a hora que para de chover, essa planta continua vivendo em maio, junho, julho, agosto, setembro, às vezes não começou a chuva. E esse período de seca? De onde vem essa água? Não vem. Quem não tem irrigação, o café tem que buscar. Mas como que o café vai sair de 0 a 20, que está enriquecido, com fósforo, cálcio, os nutrientes de uma maneira geral, e crescer raiz em profundidade além desses 20 centímetros? Corrigimos a lateral toda, como um colchão. Não é? Mas ainda, na minha opinião, era limitante, porque restringia toda essa camada superficial. E aí a gente, considerando que a área explorada pelo cafeiro era a projeção da copa por pé de café, o espaçamento entre plantas, né, na linha, calculamos o volume que cada planta tinha. Aumentou lá, melhorou, mas não resolveu. Quer dizer, eu acho que ainda é insuficiente. E com esse sistema que você viu, qual é a ideia? É entrar com um equipamento que ele já comece a jogar a 50 centímetros e a 70 centímetros, é uma haste que entra no solo. Então você definiu a linha, pode ter braquiária. Se você fez correções no passado e plantou braquiária, você já fez correção em área total, ou plantou qualquer outra cultura, marca as linhas, agora só trabalha com essa sulcação na linha. E joga 50 e a 75, a haste é assim, ela tem saídas aqui e aqui. Claro, então você vai formando locais em que você pode aumentar, principalmente aqueles que estão ligados a crescimento de raízes, não é? O cálcio, pode pôr um pouco de gesso, boro, não é? E preferência o lexita, já que você está pondo em profundidade, não pode ser um boro muito solúvel, porque ele já está lá embaixo, aí ele vai embora de vez, não é? Muito bem, corrigiu, melhorou, reduziu o alumínio, forneceu esses nutrientes, né? Um pouco calcário e esses nutrientes que eu falei. Muito bem, aí vem uma outra máquina que encaixa nesse suco, e ela bate mais ou menos uns 40 centímetros de profundidade por uns 60 de largura. E ela faz uma caixa assim, ó. Um trapézio. Né? Então, só isso aqui já aumentou tremendamente o volume. E depois, aquela haste central que passou, que esse equipamento não consegue descer,
também cria, porque ali vai diminuir as raízes em profundidade. Então, não preciso fazer isso em profundidade, em área total. Vai ter poucas raízes. Não é? Então, essas raízes que cresceram e aumentou a aeração, porque você mexeu e enriqueceu, aí quando ela cai nessa canaleta, em 50 tem, em 75 tem, nós estamos fazendo raiz para explorar um volume de solo muito maior. Então, eu entendo que este é o sistema de implantação de café adequado, hipótese minha, adequado para ambiente tropical. Agora, precisamos checar na prática se isso vai funcionar. Pessoal, desculpa em função do horário, vou passar a conclusão para o Durval. Só um instantinho, então a gente já conclui que a próxima palestrante, a Leila, ela necessita que a gente libere o salão para ela preparar aqui a apresentação dela. Então, nós vamos passar para o comentário do Dr. Heitor. Infelizmente, a gente não tem espaço para palestra e, automaticamente, a gente já convida os senhores para a palestra de motivação da doutora da Leila. Uma vez que ela falou para o Heitor lá no hotel que tem que ter muito peito para falar. E falou, inclusive, para ele que ia mostrar os peitos aqui. Mas não é ficar pelada não, viu, gente? Durval, após o comentário do Heitor, por favor, a gente encerra. Eu queria fazer só um comentário, vou voltar na questão da correção da acidez, que a gente precisa diferenciar duas situações. Uma situação em que, essa que o Favarin delineou, que na implantação do cafezal, ou de uma cultura perene qualquer, se nós conseguirmos fazer uma boa correção do subsolo, isso é ótimo, a gente começa com o pé direito. Existe a aplicação de gesso em altas quantidades também para ajudar a desenvolver o sistema radicular por meio do aprofundamento, especialmente de cálcio, de correção de algum alumínio em subsuperfície, que também funciona bem, existem evidências boas para isso. Mas existe uma terceira situação, que ela é um pouco mais complicada de ser manejada, é que quando, por ação de manejo, de adubação localizada, como é o caso de fertirrigação com gotejo, nós provocamos uma acidificação muito localizada e muito intensa em profundidade, aí o manejo para essa correção é mais complexo, porque a aplicação localizada de calcário vai demorar algum tempo para agir lá embaixo, e nesse período o sistema radicular vai ficar bastante prejudicado, porque ele não, o café é sensível a excesso de acidez, e isso pode demorar alguns anos afetando a produção das plantas. Então, para essa situação, nós temos que prevenir, fazer um manejo adequado para prevenir essa acidificação intensa na área onde nós estamos adubando, porque lá que está a água e lá que estão as raízes. E como que a gente pode fazer isso? Manejando a adubação e fazendo um monitoramento, como nós mencionamos na nossa palestra, com uma certa frequência para evitar que a gente só detecte o problema a hora que ele já estiver instalado. Bom, pessoal, nós queremos primeiramente agradecer a presença de vocês, que foi muito importante para o andamento desse evento. Congratular com a direção desse evento aí, primeiramente na felicidade de convidar excelentes palestrantes, como no dia de hoje, o Heitor, o Wellington e o Laércio, que o fizeram de uma maneira competente e extremamente didática, e foram muito competentes nas respostas às perguntas que foram feitas. Nós queremos dar o nosso agradecimento e deixar aqui confirmado que vocês são eternos convidados desse evento, que é um dos mais importantes da cafeicultura nacional. Muito obrigado.